Queridos irmãos e irmãs, paz e bem no Senhor. Hoje, segunda-feira da 8ª semana do Tempo Comum, e nós queremos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje Jesus nos convida ao despojamento. Aqui no Evangelho nós temos a imagem, o exemplo de um jovem rico que se aproxima de Jesus querendo segui-lo para herdar o reino de Deus. E ele pergunta o que é preciso para fazer isso. E Jesus cita os mandamentos da lei de Deus. E esse jovem diz que tudo isso ele já observa desde a juventude, desde criança. Pois bem, qual é o ensinamento que Jesus dá para nós no dia de hoje? Meus irmãos, para herdar o reino de Deus, não basta saber de cor os mandamentos. Não basta saber os mandamentos da lei de Deus somente. É preciso praticá-lo. Jesus diz a esse jovem que ele precisa observar praticando os mandamentos da lei de Deus, e ele precisa despojar daquilo que o enche. Ele era muito rico, diz o Evangelho. Vejam bem, meus irmãos, que essa riqueza não é somente uma riqueza material, mas muitas vezes essa riqueza que Jesus cita para o jovem nós também temos, e também nos impedem de seguir Jesus livremente, nos impede de ser livres para ganhar o reino de Deus. Muitas vezes somos ricos de orgulho, de autossuficiência, somos ricos de nós mesmos. É preciso deixar essas coisas. É preciso deixar o coração livre para que os mandamentos da lei de Deus sejam praticados por nós, para que nós possamos herdar o reino de Deus. Caminhar para essa herança que nunca se acaba. Que hoje, eu e você, possamos entender que seguir Jesus Cristo é preciso que nós nos despojemos de nós mesmos, dos nossos egoísmos, para poder conquistar o reino de Deus.
Jesus, sendo Deus, ele esvaziou dele mesmo, da condição divina, para se fazer escravo de todos nós. Então que nós possamos ser despojados de nós mesmos, como Jesus nos pede hoje no Evangelho, para que possamos segui-lo e, seguindo, conquistemos o reino de Deus que tanto desejamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.